Olá pessoal, falando agora sobre derivadas de funções trigonométricas, a gente tem aqui as 6 funções mais utilizadas. A derivada do seno de x vai ser cosseno de x, derivada do cosseno de x é menos seno de x, derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x, já a derivada da secante de x é a secante de x vezes a tangente de x. A derivada da cotangente de x é menos a cossecante ao quadrado de x. E a derivada da cossecante de x é menos cosseno de x vezes tangente de x. Isso aqui eu aconselho vocês a tentarem memorizar, se possível aprender de verdade, ou pelo menos aprender essa parte aqui, seno, cosseno e tangente, porque isso é muito utilizado e, a menos que os professores de vocês permitam que vocês levem alguma tabela de derivadas para a prova, vocês têm meio que uma obrigação de aprender pelo menos essas 3 aqui, se possível as 6. Então, exemplificando aqui, a função é x vezes seno de x. Aqui a gente tem a derivada de x e tem também a regra do produto que eu expliquei no vídeo anterior. Então, f' de x vai ser igual a derivada da primeira função, que é 1, vezes a segunda função, seno de x, mais, repete a primeira função e multiplica pela derivada da segunda. Derivada do seno é o cosseno de x. Então, vezes cosseno de x. Então, a resposta dessa questão vai ser seno de x mais x cosseno de x. No exemplo 2, a função é cosseno de x mais x ao quadrado mais 1 multiplicado por seno de x. Então, aqui, questões desse tipo, primeiro a gente resolve por partes. Essa aqui, a gente coloca cosseno de x, a derivada do cosseno é menos seno de x, a gente coloca e depois faz esse produto aqui, aplicando a regra do produto também. Então, vamos logo resolvendo aqui. Essa derivada vai ficar igual a... Derivada do cosseno é igual a menos seno de x, mais... que a gente aplica a regra do produto. Então, a derivada da primeira parte vai ser o quê? 2x, derivada de 1 é 0. Então, 2x vezes a segunda função, que é seno de x, mais... Repete a primeira função, x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da segunda. Derivada do seno é o cosseno de x. Então, a resposta para a nossa questão vai ser menos seno de x mais 2x vezes seno de x mais x ao quadrado mais 1, tudo isso vezes cosseno de x. Se vocês quiserem, vocês podem ainda, nessa primeira parte aqui, colocar o seno de x em evidência, porque ele está multiplicando, porque ele aparece nas duas partes. Exemplo 3, a gente tem aqui a aplicação agora da regra do quociente. A gente tem um vídeo já falando sobre isso, sobre regra do quociente, também no canal. Mas, enfim, esse exemplo aqui é função x ao quadrado mais 1 dividido pela secante de x. Então, essa derivada aqui vai ser igual a derivada do numerador, que é 2x, vezes o denominador, que é secante de x, menos o numerador,
x ao quadrado mais 1, vezes a derivada do denominador. Derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Secante de x, tangente de x. Então, tudo isso dividido pela secante de x, que é o nosso denominador, ao quadrado. Pronto, agora a gente pode reorganizar aqui, porque a gente tem secante de x em todas as partes, então a gente pode simplificar essa equação. Para isso, primeiramente, a gente coloca a secante de x em evidência. Então, secante de x vezes 2x, está multiplicando aqui, menos x ao quadrado vezes secante de x vezes tangente de x. X ao quadrado vezes tangente de x, porque a secante já está aqui, menos 1 vezes tangente de x. Então, menos tangente de x. Isso aqui dividido por secante de x ao quadrado. Então, aqui a gente simplifica. E vai ficar melhor aqui. Então, f' de x vai ser igual a... Vejam que a tangente de x também se repete aqui, então a gente pode colocar a tangente de x em evidência também. Então, vai ficar 2x menos tangente de x vezes x ao quadrado mais 1 sobre secante de x. E essa é a nossa resposta final. No exemplo 4, a gente tem essa função aqui, Euler vezes cosseno de x. Então, a derivada dessa função vai ser aqui a aplicação da regra do produto também. Então, derivada de Euler elevado a x é Euler elevado a x. A gente repete o cosseno de x. Vou fazer essa aqui mais rápido, até porque já expliquei direitinho a regra do produto, né? Até mesmo em outros vídeos. Mais derivada de Euler elevado a x, que é também Euler elevado a x, vezes... repete aqui essa primeira parte, que é Euler elevado a x, vezes a derivada da segunda parte. Derivada do cosseno de x é menos o seno de x. A gente pode ainda colocar o Euler elevado a x em evidência. Ele aparece nas duas partes. Então, Euler elevado a x vezes cosseno de x menos o seno de x. E essa é a nossa resposta final para essa questão. Vamos agora ao nosso último exemplo. Que a função é x mais seno de x dividido por x menos cosseno de x. Deixa eu afastar mais um pouco isso aqui. Pronto. Então, o f' de x vai ser igual a derivada dessa primeira parte, que vai ser o quê? Derivada de x, que é 1, mais derivada do seno, cosseno de x, vezes, repete a de baixo, que é x menos cosseno de x, multiplica
Opa, aqui a gente diminui esse. Derivada da primeira parte, repete o denominador, menos. Repete o numerador, que é x mais seno de x, multiplica pela derivada do denominador agora. Então, derivada de x é 1, menos, aqui vai ser... Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, aqui a gente vai ter mais, menos com menos mais, então mais o seno de x. Está um pouco apertado aqui, mas ok. Então, isso aqui sobre o denominador ao quadrado. Então, x menos cosseno de x, tudo isso ao quadrado. Eu vou... Tá um pouco apertado aqui, eu vou passar um pouco aqui para a esquerda. Pronto. Então, continuando aqui, a filhinha de x igual a... Aqui a gente vai resolvendo, 1 vezes x é x. 1 vezes menos cosseno de x é menos cosseno de x. Cosseno de x vezes x dá mais cosseno, mais x vezes cosseno de x. Cosseno de x vezes menos cosseno de x dá menos cosseno ao quadrado de x. X vezes 1 dá x. X vezes seno de x dá x seno de x mais seno de x mais seno ao quadrado de x. Continua apertado aqui, mas vamos tentando. Isso aqui dividido por x menos cosseno de x ao quadrado. Então, f' de x vai ser igual a... Bom, vamos ver aqui o que é que se repete. Aqui a gente tem menos cosseno de x. E aqui a gente vai ter menos seno de x, certo? Então, o menos seno de x a gente pode reescrever como cosseno de x menos 1. Só abrir um parênteses aqui rapidinho, vou explicar isso aqui para vocês. Lembrando daquele teoremazinho onde cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1, certo? Então, a gente vai precisar do menos seno de x ao quadrado. Então, o cosseno ao quadrado de x menos 1 vai ser igual a menos o seno ao quadrado de x. A gente vai precisar dessa partezinha aqui. Onde tiver menos seno ao quadrado de x, a gente vai colocar cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, x menos cosseno de x mais x cosseno de x menos cosseno de x ao quadrado menos x seno de x menos seno de x menos seno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por x cosseno de x ao quadrado. Então, agora a gente vai substituir menos seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x menos 1, como eu expliquei agora para vocês. Então, x menos cosseno de x mais x cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x menos... Assim, esse x aqui a gente já pode cortar, ó. X menos x, certo? Então, menos x
seno de x menos seno de x, e agora a gente coloca aqui, mais cosseno de x menos 1. Isso aqui sobre x cosseno de x ao quadrado. Eu fiz a substituição aqui, cosseno ao quadrado de x, porque agora a gente pode cortar esses cossenos aqui, a equação fica bem mais simples. Então, menos cosseno de x, menos cosseno ao quadrado de x, corta com mais cosseno ao quadrado de x. Então, agora realmente reescrever a equação e tá tudo ok. Então, a gente vai ter o quê? Menos cosseno de x mais x cosseno de x menos x seno de x menos seno de x menos 1, tudo isso sobre x cosseno de x, isso aqui é o quadrado. Então, essa é a nossa resposta final. Peço desculpa porque essa questão acabou ocupando mais espaço do que eu esperava. Acabei tendo uns probleminhas técnicos, mas é assim mesmo. Bom, pessoal, é isso. Espero muito ter ajudado. Por favor, deem like e se inscrevam no Se Liga. Muito obrigada e até a próxima.